Série D do Campeonato Brasileiro, terceira fase, jogos de volta. Equipes que praticamente já estão classificadas para a próxima fase, para o próximo mata-mata. A gente vai trazer para vocês, porque, começando aí com o time do Manauara, que ganhou fora de casa do Goiatuba e joga nesse domingo na Colina, jogo às 16 horas, em casa, precisando só de um empate. O time do Ferroviário, jogou contra o Imperatriz, empatou fora de casa, quer dizer, em casa joga por um simples empate e, claro, pela campanha que vem o time do Ferroviário, do Ceará, a tendência é que a equipe consiga também a classificação. Eu vou trazer detalhes aqui desses jogos, equipes que já estão praticamente garantidas na próxima fase. Teoricamente eu tô falando, tá, galera? Porque futebol você sabe como é que é, né? Tudo se decide dentro das quatro linhas, mas a gente vai trazer e os jogos que acontecem nesse fim de semana, jogos da volta na terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Já faz uma coisa, já deixa o like, o joinha, o gostei, já comenta aqui embaixo, diz qual time que você torce, qual cidade que você tá, qual estado, qual país, se sua equipe vai se classificar, enfim. Dá moral aqui pra gente, mas se inscreve aqui no nosso canal e fique muito à vontade. Aliás, esse é o seu canal, galera. E aí, como é que tá seu time, hein? Ganhou nos jogos de ida? Agora tem os jogos da volta nesse fim de semana e a gente, claro, tá atualizando você sobre a Série D. Muito bem, vamos trazer tudo da Série D do Campeonato Brasileiro para todo mundo, né? E a gente já começou aí com esses dois jogos que a gente mostrou, né? Jogo de ida, Goiatuba 0, Manauara 1. O Manauara joga em casa por um empate nesse domingo, 16 horas, na Colina, tá? No outro jogo, no Frei Epifânio, o time da Imperatriz empatou em casa com o Ferroviário. O Ferroviário joga no Presidente Vargas desse domingo às 17 horas e joga por uma vitória simples, tá? Para passar de fase. Então, são duas equipes que já estão bem. No Biancão teve Porto Velho 2, Gama 0, e agora o Gama, para se classificar, tem que reverter. Quer dizer, o Porto Velho pode administrar esse jogo lá no Bezerrão, domingo, às 16 horas, e acho que deu um passo importante o Porto Velho. Para mim, aqui já foi, galera. O América, o Mecão, venceu o Trem 4-1 lá no Augusto Antunes, quer dizer, na segunda-feira, às 8 da noite, o América joga em casa diante do Trem e pode perder por diferença de 2 gols. Para mim, o Mecão já se classificou, galera. É o que eu acho, né? Mas é futebol, né? Bom, no Passo das Emas, a Luverdense venceu o Guaporé por 1-0. O jogo da volta nesse domingo, às 18 horas, e o Guaporé precisa vencer por diferença de 2 gols para passar direto. Vitória simples. Vai para os pênaltis e o Luverdense joga pelo empate. Quer dizer, o Luverdense tem uma vantagem de jogar pelo empate. Nesse jogo aqui, galera, lá no Zinho de Oliveira, o Águia Marabá venceu o ABC por 2-1. Mas eu acredito que em casa, neste domingo, às 16 horas, acho que o ABC vai para cima e precisa vencer por diferença de 2 gols para passar direto. Diferença de 1 gol, a decisão vai ser nos pênaltis. Mas acho que o ABC passa, na minha visão. Bom, na Colina, o Nacional venceu a equipe do Capital por 1-0 e agora o Capital joga no Distrito Federal por uma vitória por 2 gols para passar de fase e o time do Nacional joga pelo um simples empate. Se houver vitória do Capital por 1-0, então a decisão vai para os pênaltis. Nesse jogo aqui, o Iguatu deu um passo muito importante para conseguir a classificação porque venceu fora de casa. Jogando na Ilha do Retiro, o Iguatu venceu o Maguari por 3-2. E tem a vantagem de jogar em casa pelo empate contra o Maguari nesse domingo no Morenão, às 16 horas, tá? Então, para mim, o Iguatu também está com o passo na próxima fase. Mas é futebol. Quem sabe o Maguari consegue entregar um bom jogo e consegue vitória e 1-0, diferença de 1 gol, leva para os pênaltis, né? O Iguatu joga em casa pelo empate, quer dizer, uma vantagem gigante. Aqui a situação é a seguinte, primeiro jogo, o Craque venceu o 13 por 2-1 lá no Genervino da Fonseca. Agora, nesse domingo, às 17 horas, o 13 joga em casa no Amigão.
Uma vitória de um gol, vai para os pênaltis. 2 gols, se o 13 vencer por diferença de 2 gols, passa direto. Acho que o 13 vai para cima aí, mas é um jogo muito bom. No Francisco Noveleto, tá? O São José venceu a Portuguesa do Rio de Janeiro por 1-0 e agora a Portuguesa tem que reverter jogando lá no Luso Brasileiro. Precisa vencer o jogo por diferença de 2 gols para passar, um gol vai para os pênaltis, empate da São José. Nesse jogo aqui, para mim, o Uberlândia também deu passo importante. Jogando no Amigão, venceu o Serra Branca por 1-0 e agora joga no Parque do Sabiá por um empate, jogando diante da sua torcida. Então, é jogo bom, Serra Branca vai ter que jogar muito, mas o Uberlândia tem uma vantagem gigante jogando em casa nesse domingo às 16 horas. Bom, aqui é o seguinte, galera. No Gigantão das Avenidas, o empate entre o Marcílio Dias e a Portuguesa de Desportos de São Paulo, 1-1. A Portuguesa joga no Canindé, tradição portuguesa, mas tem que vencer o jogo, né? Vencer o Marcílio Dias para passar de fase. O jogo neste sábado às 16 horas, tá? 16 horas, então, deste sábado, a Portuguesa no Canindé, e a gente vai acompanhar. Na segunda-feira, galera, o CSA tem que reverter a vantagem, porque no Independência, o Betinho venceu o CSA por 1-0. Agora, o CSA joga no Rei Pelé na segunda-feira, às 8 da noite, contra o Betinho. Se vencer por diferença de um gol, vai para os pênaltis, 2 gols passa o CSA e o Betinho joga pelo empate. Então, simbora CSA. Aqui no Benitão, o Velo Clube venceu o São Luís por 2-1 e no 19 de outubro, nesse domingo, às 15h30, o São Luís precisa reverter, vencer por um gol de diferença para ir para os pênaltis, 2 gols para passar direto, o Velo Clube joga pelo empate. Bom, aqui para mim o Asa deu um passo importante e para mim tá na próxima fase. Venceu fora de casa lá no Saraivão o Iviema por 2-1 e agora joga no Municipal de Arapiraca, né, por um empate, jogando em casa. O Asa que tem um time muito bom, então o Asa precisa só do empate para passar de fase. O Iviema tem que vencer por diferença de um gol ou para ir para os pênaltis e 2 gols para levar a vaga. E para encerrar, aqui para mim o Cianorte já foi, galera. É difícil, muito difícil, tá? O Cianorte meteu 4-0 na equipe do 15 de Piracicaba, lá no Albino Turbaí. E joga fora de casa, lá no Barão da Serra Negra. Só que o 15 de Piracicaba precisa vencer por diferença de 5 gols para levar direto. Se vencer por 4, vai para os pênaltis. Então, para mim, o Cianorte já foi, hein? Para mim, já foi. Mas, enfim, a gente vai acompanhar tudo da Série D do Campeonato Brasileiro e a gente está com, né, essa interação com você. Se você torce por algum time, escreve aqui, eu tô em tal cidade, tô em tal estado, torço por tal time. Dá moral, se inscreve aqui no nosso canal também e ativa o sininho. Eu tô em tal país, Roberto, mas eu torço por tal time. Escreve aqui também, dá essa moral. Agradeço de coração. E a gente vai acompanhar tudo da Série D do Campeonato Brasileiro. Se você quiser se tornar membro, a galera toda aqui, Rodrigo Andrade de Lima, meu amigo Rodrigo, um grande abraço. Dinho, valeu Dinho, um abraço. Obrigado também. Rubens Aninho, valeu. Galera toda aqui participando. É o clube de membros, hein? A gente tem o torcedor raiz e o torcedor apaixonado. Se você quiser fortalecer o nosso canal, então seja membro aqui também. Seu nome aparece aqui embaixo nas lives, nas transmissões e também, claro, nos vídeos. Então, dá moral pra gente, se inscreve aí. Mas e aí? Fala como tá seu time na Série D do Campeonato Brasileiro. Obrigado, hein? Fica na paz de Deus. Valeu, pessoal. Tchau.